Olá! Começa agora Notícias da Câmara desta quarta-feira, dia 18 de maio. E a Prefeitura de Natal decretou situação de emergência devido ao aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. O documento tem validade por 90 dias. Segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a capital potiguar teve um crescimento de 1.566% no número de casos de arboviroses de janeiro a abril deste ano, se comparado a 2021. Ainda segundo a Prefeitura, a administração pública vem realizando diversas ações para conter a doença, mas reforça que a população precisa fazer a sua parte. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tema da campanha Maio Laranja. Aqui em Natal, o movimento Esperançar ajuda essas vítimas e faz um alerta sobre situações de violência. A terapeuta e psicopedagoga Anne Marjorie foi uma vítima de violência doméstica. Ela contou sobre os momentos de angústia. Passei por todos os tipos de violência, sexual, patrimonial, física, psicológica, todas. E teve um momento que eu morri. Eu digo que eu morri psiquicamente, fisicamente, porque eu entrei num processo de depressão profunda. Eu fiquei irreconhecível, minha voz era irreconhecível, eu era irreconhecível. Os momentos de tristeza serviram como incentivo para ela criar o movimento Esperançar em Natal, que ajuda não só mulheres, como também crianças vítimas de violência e abuso sexual. O movimento Esperançar, ele vem com essa força de uma pessoa que sobreviveu e que traz luz sobre o tema e diz: se eu sair, eu vou te ajudar a sair também. Na hora que eu não respeito uma criança, eu estou dizendo para ela que ela tem a deliberação para ser abusada. E é nesse processo onde as crianças são engolidas, não ouvidas, que o abuso acontece. Quanto mais a criança ela é amada e respeitada, mais distante dos abusadores ela fica. Quanto mais a criança é negligenciada. Os abusos, muitas vezes, os pais se preocupam, mas os abusos começam quando a criança ela é abandonada. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. Estima-se que somente 7,5% dos casos cheguem a ser denunciados às autoridades, ou seja, esse número pode ser bem maior. De acordo com dados do movimento Maio Laranja, a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. 90% dos casos acontecem dentro de casa e cerca de 30% são praticados pelos próprios pais. A campanha Maio Laranja faz um alerta à sociedade sobre essa realidade e formas de enfrentamento. Para quem precisa de apoio psicológico e jurídico, Anne reforça os canais disponíveis para entrar em contato com o Projeto Esperançar. É muito simples o contato com o Movimento Esperançar. Você pode, através das redes sociais, você pode mandar mensagem para o Movimento Esperançar ou para o meu Instagram também, Anne Marjorie 10. Lá você vai ter toda a assistência que você precisa. É jurídica, psicológica, orientação sobre o que quer que seja. Você pode ter conosco, porque a gente trabalha de uma maneira onde a vítima nunca será julgada e sempre acolhida. E ainda sobre o assunto, os reflexos da pandemia no enfrentamento ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil foi o tema de uma audiência pública realizada na manhã de hoje no plenário da Câmara. Para marcar o 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a Câmara Municipal de Natal realizou uma audiência pública para discutir os reflexos da pandemia do enfrentamento aos casos de violência infanto-juvenil. Pela relevância do tema, nós não poderíamos nos omitir. Já diz o nosso mote da nossa campanha: quem se omite, permite. Então, que a gente possa fazer o alerta, ficar atento e, em caso de situação de violação de direitos contra crianças e adolescentes, não pensar 2 vezes, denunciar. Até em relação aos reflexos de todo esse processo de pandemia, onde muitos adolescentes não tiveram outra situação a não ser ficar dentro das suas casas, muitas vezes com seus agressores, até porque 90% dos casos de violência acontece dentro do seu familiar e também por pessoas muito próximas, parentes dessas vítimas, dessas crianças, desses adolescentes. Então, por isso é um tema tão denso, tão difícil até de trazer, mas extremamente necessário. De acordo com o levantamento do DataSUS, durante a pandemia, o número de denúncias referentes à violência sexual contra crianças e adolescentes aqui na capital potiguar aumentou em 21%.
A maioria das vítimas são meninas, negras e pardas. O IPEA trouxe que representa 10% do que verdadeiramente acontece no nosso país. E tem algumas coisas que a gente precisa dizer sobre isso. O primeiro é que a maior incidência acontece em meninas de 10 a 14 anos, meninas negras, que é a soma de pretas e pardas. A gente precisa fazer alguma política pública para trabalhar isso. O segundo ponto é que quando a gente fala em meninos, essa violência vai para crianças de até 9 anos. Então a maioria dos meninos que sofrem violência sexual no nosso país, eles têm até 9 anos de idade. E isso reflete um ponto muito importante. Onde é que acontece essa violência? Essa violência, segundo o próprio IPEA, que é o Instituto do Governo Federal, ela acontece em 82% dentro de casa. Várias crianças e adolescentes participaram da reunião. Aos 15 anos de idade, Mariane Félix está aprendendo a se prevenir contra os abusos com a ajuda de um projeto do Centro Educacional Dom Bosco. O projeto visa ajudar crianças e adolescentes a como prevenir. No projeto a gente tem o auxílio de uma psicóloga, que ela acompanha a gente e nos auxilia a se perceber, conseguir auxiliar também. A conselheira tutelar Núbia Rodrigues disse que trimestralmente os profissionais enviam relatórios para o CONDICA informando os casos de violação aos direitos das crianças e adolescentes. Todos esses direitos violados nós informamos por uma exigência da lei municipal para o CONDICA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sobre as nossas demandas. É justamente para dar informações das nossas necessidades, das nossas demandas enquanto conselho. Mas, mesmo assim, isso não vem ocorrendo nesses últimos 15 anos, né, que eu participo como conselheira tutelar. Avançou em alguns aspectos, mas a questão de implementação de políticas públicas deixa ainda muito a desejar. Com base nos relatórios, o CONDICA identificou que o município necessita de mais psicólogos para atender este público. Recursos do Fundo da Infância estão sendo destinados para ampliar o serviço. Diante desse quadro de pandemia, todos os profissionais de saúde muito voltados para a questão da Covid-19, da prevenção e até mesmo do combate, a gente observou através das nossas visitas institucionais, dos números do Conselho Tutelar, né, de dados do Conselho Tutelar, realmente uma lacuna durante esse período da pandemia do número de psicólogos para atender essas vítimas de violência sexual, crianças e adolescentes, até por causa do aumento também da violência. Então a gente lançou um edital recentemente para propiciar às instituições o atendimento especializado de psicólogos por meio de financiamento de recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. José Dantas Paiva, juiz da Infância e da Juventude, e Manuel Onofre Neto, promotor de Justiça da Infância e da Juventude, relataram os principais desafios impostos pela pandemia. Com a pandemia, eu não tenho a menor dúvida que houve sim subnotificação. Por quê? Porque nós trabalhamos com o apoio dos professores e as escolas estavam fechadas. Depois nós trabalhamos com informações dos profissionais da área de saúde. E eles estavam muito mais voltados para a pandemia, para o Covid, do que para os outros atendimentos. Então, nesse período, eu não tenho a menor dúvida que houve subnotificação de casos, né? Então, o número que foi apresentado hoje aqui, ele pode ser bem maior do que o que nós imaginávamos. Com a pandemia, muitas pessoas ficaram nas suas casas e gerou-se um acesso diferenciado à rede de computadores, né, a internet. E aí, alguns sujeitos, se passando inclusive por adolescente, começaram e descobriram essa alternativa de aliciamento. Então, isso mostra a necessidade dos pais estarem atentos, estarem diligentes e dialogarem com os filhos no tocante às possibilidades disso, de abuso, né, de acesso, que é facilitado pela internet. A reunião foi dividida em 2 momentos para a apreciação de projetos da Comissão de Direitos Humanos. Uma das matérias aprovadas cria o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra no município de Natal.
Cria o conselho para que a comunidade negra tenha mais espaço de debate e que a gente traga esses anseios e que a gente possa falar, né, e desconstruir esse mito da democracia racial. O racismo existe e muitas vezes as políticas públicas não chegam para as pessoas negras porque não se fala sobre isso, né? Então é importante demais que a gente tenha um conselho para ter um espaço de debate permanente. Achei a iniciativa, né, perfeita, a vereadora Júlia subscreveu e eu também subscrevi. Outro projeto aprovado, de autoria do vereador Robério Paulino, dispõe sobre ações públicas de saúde para homens e mulheres que trabalham na coleta de lixo. O que seria de uma cidade sem a coleta de lixo diária? Mas nós temos que proteger essas pessoas, porque eles estão muito mais expostos que nós no contato diário com lixo podre, com germes, né? Então a gente tem que ter, a cidade tem que dar condições de proteger esses profissionais para que eles não fiquem doentes, porque eles ficam muito doentes. Atenção concurseiros, a Câmara Municipal vai realizar um concurso público para preenchimento do quadro de vagas. Esse é o primeiro certame realizado pelo Legislativo natalense. O concurso público da Câmara Municipal de Natal vai disponibilizar 47 vagas para nível técnico e superior, distribuídas para atuação como assistentes legislativos, técnicos e quadro suplementar. A expectativa é de convocação no início de 2023. Hoje nós estamos organizando o concurso para todos os serviços da casa, administrativos, de manutenção, de TI. Hoje é o primeiro concurso que a casa faz em seus quase 80 anos de vida. Então é um concurso de extrema importância para a reciclagem e renovação do nosso quadro. Ficamos felizes na manhã de hoje de conhecer o projeto para o primeiro concurso geral da Câmara Municipal, onde terá inicialmente 47 vagas para o nível médio e nível superior. E aí a gente fala da importância de ter uma equipe mais qualificada, uma equipe mais preparada para dar suporte não só à Câmara Municipal, não só aos vereadores e os nossos mandatos, mas a toda a população de forma séria e muito responsável. Em maio de 2019, começaram as discussões sobre o concurso e levantamento de cargos. Com a pandemia, o processo foi adiado, sendo retomado em 2021 com a criação de um grupo de trabalho. Foram consultados todos os setores técnicos que compõem a Câmara Municipal hoje, identificadas as necessidades, tanto de profissional quanto de número de pessoas para ocuparem esses cargos. Foi um estudo demorado, que necessitou, né, de uma análise do papel desses servidores na Câmara Municipal, e a partir dessa análise nós formulamos um quadro, digamos assim, inicial de qualificações necessárias e de pessoas que deveriam ocupar cargos estratégicos e que necessitam de continuidade no seu funcionamento. De acordo com a Procuradora Legislativa Municipal, Ana Passege, foi necessária uma alteração na Lei 6.325 de 2011 para viabilizar a realização do concurso. A lei dos cargos, do plano de cargos da Câmara foi toda reelaborada no sentido de possibilitar à Câmara essa profissionalização de um corpo estável e permanente para dar assessoria tanto no âmbito administrativo, né, quanto no âmbito legislativo de apoio aos parlamentares, né, e ao pessoal que já está em atividade. E ainda sobre os assuntos do Legislativo, pessoas de destaque no segmento cultural de Natal foram agraciadas com a Comenda Dorian Gray. A homenagem aconteceu em sessão solene realizada por iniciativa da vereadora Brisa Braque. Em sessão solene proposta pela vereadora Brisa Braque, ocorrida nesta terça-feira, 17 de maio, a Câmara Municipal de Natal se vestiu de gala para homenagear grandes nomes da cultura local. Representantes de vários segmentos culturais foram agraciados com a Comenda Dorian Gray Caldas. Um momento de homenagem aos nossos artistas que têm passado por momentos tão difíceis, claro, muito por conta da pandemia, mas não só por isso, por todo um desmonte das políticas públicas para a cultura que tem sido desenvolvido a nível federal. Então, os artistas que estão aqui hoje são verdadeiros sobreviventes, são a resistência cotidiana e que fazem um bem gigante para mim, para todo mundo que se alimenta de cultura, até porque, como a gente diz, não há vida sem cultura, né? Cartunista, escritor e jornalista, Aureliano Medeiros tem com a arte uma intimidade bastante peculiar. Escreveu e desenhou vários livros, como Mercúrio Cromo, Madame Xanadu e A Viagem do Barco Azul. Para ele,
Ser homenageado com a comenda Dorian Gray é motivo de muito orgulho. Eu fico muito feliz de estar recebendo essa honraria da Câmara de Natal, né, que é essa casa que representa todos os natalenses, e para mim é o reconhecimento de um trabalho duro, de anos de trabalho. Gosto muito de escrever, gosto muito de desenhar, e isso faz parte do meu trabalho e da minha vida. Então, fico feliz demais com esse reconhecimento, porque eu amo Natal, amo essa cidade, amo as pessoas daqui. Outros 17 artistas também foram agraciados com a honraria. Todos se sentiram felizes e agradecidos em receber a comenda que leva o nome de Dorian Gray Caldas. Na hora que eu recebi o convite para receber a comenda Dorian Gray, eu fiquei muito feliz porque eu lembrei de todo o meu caminho pelas fotografias que eu já fiz do Estado, né? Que eu já fiz, foram 17 livros, uma boa parte dedicados a toda a natureza do Rio Grande do Norte, que tem paisagens belíssimas, né? Sendo eu um artista, um menino que nasceu em Igapó, e conseguia chegar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro fui para Nova York a Paris, tendo o privilégio de ser apresentado por João Cabral do Melo Neto, Luiz do Carvão, grandes mestres. O próprio Dorian Gray escreveu 2 textos belíssimos sobre mim, 25 anos de arte. Então é um momento muito especial, é um momento de valorização e reconhecimento de um artista que tem uma trajetória de 48 anos na arte. Para mim a arte está acima de tudo, a arte ela transforma. Então a arte ela me transformou de uma maneira tremenda. Para mim foi uma grande honra receber essa homenagem. O secretário municipal de Cultura, Dácio Galvão, participou da sessão solene e destacou a importância de artistas locais para a cultura nacional. Esse momento das artes plásticas do Rio Grande do Norte é um momento singular. E digo por quê. Quando o Brasil inteiro comemora a Semana de Arte Moderna, grandes ícones das artes plásticas nacionais, a vereadora Brisa ratifica essa homenagem aos artistas locais, que é preciso dizer que o potencial da nossa arte, ela tem no mínimo essa relação com a Semana de Arte Moderna, porque isso é o desdobramento. Agora mesmo em São Paulo está acontecendo uma exposição fantástica chamada Raios que o Partam, que é um desdobramento de toda a modernidade nas artes visuais. E nós temos 5 artistas plásticos do Rio Grande do Norte participando dessa exposição. Desde os anos 20, os anos 30, anos 40, inclusive o próprio Dorian Gray está participando, antes dele Maria do Santíssimo, Moura Rabelo, Erasmo Xavier nos anos 20, né? E Aponi Araújo também estava. Vários parlamentares prestigiaram a solenidade e parabenizaram a vereadora propositora pela iniciativa. É um momento ímpar para a nossa cidade. É o reconhecimento de grandes artistas, grandes nomes que temos na nossa cultura, em todos os âmbitos. Parabéns à vereadora Brisa, estou muito feliz de poder participar também desse momento. Nós que fazemos esse trabalho na nossa cidade, em urbanizar, e pintar, e colorir, estou muito feliz e parabenizar também a vereadora Brisa Braga por uma encomenda tão importante para esses artistas natalenses. Estamos homenageando o pessoal da cultura. Isso é muito importante, porque em nossa capital temos várias pessoas importantes que sempre deixaram o seu legado. Hoje a Câmara Municipal de Natal abre as portas para aqueles que promovem a cultura da nossa cidade, do nosso estado, através da pintura, da arte, homenageando o grande expoente que foi Dorian Gray. E hoje também tendo a oportunidade de homenagear pessoas que estão na ativa, traduzindo, né, as belezas e as cores. E agora a gente muda de assunto. A Secretaria Estadual de Tributação divulgou o Boletim de Atividades Econômicas referente ao mês de abril de 2022. O Rio Grande do Norte totalizou 621 milhões de reais em arrecadação própria dos tributos estaduais. O valor é 12% maior que o total recolhido no mesmo mês do ano passado, como explica o secretário de Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier. A arrecadação própria do Estado cresceu 12% comparado ao mesmo período do ano passado, puxado pelo crescimento de 13% na arrecadação de ICMS, que saltou de 504 milhões de reais em abril de 2021 para 568 milhões de reais em abril de 2022. O setor que mais contribuiu para esse crescimento foi o setor de atacado, que chegou a arrecadar 118 milhões de reais no mês de abril de 2022. Já o setor que houve a maior queda na arrecadação do ICMS foi o setor de combustíveis,
que no mês passado, com dados de março de 2022, arrecadou 138 milhões de reais e agora, em abril de 2022, arrecadou 116 milhões de reais. E agora a gente fala sobre oportunidades de trabalho. A Coserni está com inscrições abertas para um curso gratuito de formação voltado a mulheres eletricistas. Hugo Fernandes. Essa é a primeira vez que a Neoenergia Coserni está abrindo um processo seletivo exclusivo para a formação de mulheres eletricistas aqui no estado. Eu estou aqui com a Mayara Davi, ela que é consultora de RH da companhia. Mayara, as inscrições começam hoje, não é isso? Exatamente, as inscrições começam hoje e vão até segunda-feira. Para se inscrever, basta acessar o portal do Senai. Inclusive, para se inscrever é necessário ter pelo menos 18 anos de idade. Exatamente, além de 18 anos de idade, precisa ter o ensino médio completo e ter carteira de habilitação categoria B. E o tempo de duração do curso? Onde que serão realizadas as aulas? O curso tem duração de 6 meses, ele é um curso noturno. As aulas serão realizadas uma parte online, que é a parte teórica, e outra parte presencial, que é a parte prática lá no Senai. E essa política de igualdade de gênero que já é uma prática, né, da Neoenergia Coserni. Isso, a Neoenergia Coserni reforça o compromisso com a igualdade de gênero com esse projeto da Escola Eletricística exclusiva para mulheres, ampliando no mercado de trabalho as oportunidades para as mulheres na operação de distribuição de energia elétrica. Agora as aulas serão realizadas todas aqui em Natal, não é isso? Exatamente, mas qualquer mulher do Rio Grande do Norte pode se inscrever, mas as aulas presenciais serão aqui realizadas em Natal, no Senai. Então aproveita, Mayara, reforça o convite para quem está ligadinho aqui na TV Câmara Natal, como é que faz para se inscrever, reforça, por gentileza. É muito importante que vocês se inscrevam, que é uma oportunidade de trabalho muito bacana, certo? E lugar de mulher é onde ela quiser. É isso, Mayara Davi, consultora de RH da Neoenergia Coserni, curso para a formação de mulheres eletricistas. Muito obrigado, sucesso para vocês. Hugo Fernandes para o Notícias da Câmara. E agora o nosso giro de notícias, G1RN. Natal decreta a situação de emergência por causa do aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. Tribuna do Norte, após aumento de 1.431% nos casos de dengue, RN vai decretar epidemia. No Minuto, polícia apreende 3,5 milhões em pasta base de cocaína. Agora RN, operação da PF investiga organização suspeita de roubo a bancos e lavagem de dinheiro no RN. Grande Ponto, polícia prende suspeito por tráfico e apreende pasta base de cocaína avaliada em 3,5 milhões no RN. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.